É apenas uma questão. E é uma questão tão clara que qualquer pessoa pode entender. Paulo era pregador do pré-tribulacionismo. Isso daí todo pré-tribulacionismo afirma. E se ele era pregador do pré-tribulacionismo, ele pregava o arrebatamento iminente na sua própria época, porque se ele não pregasse, a igreja não poderia pregar. Então, levando em consideração todas aquelas coisas que eu falei nos últimos vídeos, que eu queria até que o pastor Jefferson Neto assistisse, ele que crê que o Islã é a besta, ele que crê no islamismo, ficaria fácil para ele entender isso. Eu não consigo entender, até hoje eu não consigo entender, uma pessoa que consegue visualizar o Islã como a besta e ainda consegue ser pré. Porque as profecias não deixam você crer nisso. Mas para isso teria que ler Abacuque, teria que ler Naum, teria que ler Sofonias, Obadias, olhar para as timelines estabelecidas nesses profetas e cruzar as informações. Eu vou trazer tudo isso em estudos, irmãos. Vai ficar bem claro. Mas vamos para a pergunta. O apóstolo Paulo, para ele ser pregador de um arrebatamento iminente, de um pré-tribulacionismo, ele não poderia pregar uma ira futura. Ele prega uma ira vindoura. No tempo dele ele fala ira vindoura, que está por vir, mas é uma ira futura. Dependendo da tradução que você está lendo. Mas a questão é essa, que não era uma ira que estava iminente. Se o arrebatamento da igreja poderia ser a qualquer momento no tempo dele, a ira de Deus, que viria após o arrebatamento da igreja, teria que ser iminente. Mas ele prega a ira futura. Sabe por quê? Porque ele não pregava o arrebatamento iminente. Agora, visualiza a estátua. Ela fala dos reinos, fala do tempo do fim, do estabelecimento do reino do Messias. Ou os 4 animais, também fala do estabelecimento. A visão e a profecia são seladas no final das 70 semanas. Não fala as visões e as profecias, fala a visão e a profecia no singular, porque todas as 3 visões que Daniel teve falando dos reinos e a 4ª visão que vem para explicar tudo, elas tratam do tempo do fim. Todas elas juntas. O tempo do fim está na estátua de Daniel, o tempo do fim está ali na parte do 4º animal, na parte do chifre pequeno. O tempo do fim está no capítulo 8, na visão lá do carneiro e do bode. E ali está até escrito o tempo determinado do fim. Então essas visões foram amarradas em Daniel 9. De maneira que fala a visão e a profecia. Qual visão? Daniel teve 3. É claro que está falando de todas elas em um conjunto profético. Porque as visões são proféticas. Então o apóstolo Paulo, ele olhava para a estátua quando ensinava para a igreja a vinda de Cristo. Ele olhava para os animais, olhava para o capítulo 8, ensinava tudo isso. E era bem complexo. Agora, a ira de Deus, se a gente olhar pelo menos para a estátua, iria ser derramada em qual parte da estátua? Com certeza você vai responder na parte dos pés. A ira de Deus é derramada ali. Na parte dos animais, aonde é derramada a ira de Deus? No leopardo de 4 cabeças? Ou na besta que tem 10 chifres e depois sobe um chifre pequeno e faz guerra contra 3 chifres, e aí aquele chifre pequeno liderando 10 chifres começa a fazer guerra contra o povo santo. Ali é derramada a ira de Deus. No tempo de Paulo, não existia 10 chifres. Existia ainda o Império Romano. Como eu tenho falado nos vídeos anteriores, Paulo ensinava para a igreja que Roma tinha que se dividir. 2 pernas de ferro. Roma tinha que se dividir. Ainda tinha que vir a parte dos pés da estátua, barro e ferro, para depois se formar os dedos. Tinha muito chão pela frente. E o último reino que batalha contra Cristo e a igreja na terra é nomeado por Deus de Assíria. E eu tenho explicado isso e mostrado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo não está falando do chifre pequeno? Claro que ele está. O homem do pecado, quem que é o homem do pecado? É o chifre pequeno. Quem que é o anticristo na linguagem de João? É o chifre pequeno. Mas não está escrito o chifre pequeno. Ou seja, da mesma maneira, Paulo está falando da Síria em 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas não está escrito a Síria. E como é que eu sei que ele está falando da Síria? Porque eu conheço os textos que ele usou em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quando ele fala que Jesus, pelo esplendor da sua vinda, vai matar o ímpio com o sopro dos seus lábios, isso é texto bíblico. Está em Isaías capítulo 11. E o contexto de Isaías 11 está em Isaías 10, falando da Síria. O ímpio ali no contexto
é o anticristo, qualquer um sabe disso. Mas o que muitas pessoas não sabem é que esse ímpio é o rei da Assíria. E o povo desse ímpio é o povo da Assíria. E por que a Síria? A Assíria, no passado, ela conquistou países que pegavam ali o norte de Israel, o sul de Israel, e o pastor Jefferson melhor que ninguém para entender isso. A Síria conquistou países no passado que hoje é a atual Turquia, no norte de Israel. No Oriente é o Iraque, o Irã. No sul, porque a Síria conquistou o sul, conquistou o Egito. A besta do sul, tem profecia contra a besta do sul e contra a besta do norte. Deus está dando um mapa para a gente. E o apóstolo Paulo está falando disso. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a prova é que ele pegou um texto de Isaías 11, que é contexto de Isaías 10, e colocou em 2 Tessalonicenses capítulo 2. A pergunta é essa: esse cenário não estava formado no tempo de Paulo. Se Paulo pregasse o arrebatamento secreto, teriam só 7 anos para se formar tudo aquilo. Formar os pés, as pernas da estátua. Veja que, olha o que aconteceu. Constantino, Constantinopla, Império Otomano, tinha muito chão pela frente. Mas Paulo não conhecia tudo isso, ele poderia não conhecer os nomes, mas ele conhecia que tinha 2 pernas. E das 2 pernas de ferro viria os pés. Não tinha barro nas pernas, mas tem ferro nos pés. E o ferro foi introduzido na parte dos pés. Não era essa a época do apóstolo Paulo, irmãos. Então, a questão é, só tinham 7 anos para se formar tudo isso. Teria espaço? A pergunta é essa, teria espaço? Agora, se essa pergunta não tem sentido bíblico, eu queria que o pastor explicasse aonde é o ponto que não tem sentido bíblico. Porque o apóstolo Paulo estava no tempo do Império Romano, que era somente um império na parte do ocidente, ainda não tinha Roma Oriental, então não tinha os pés da estátua, não tinha os dedos, o cenário não estava formado. Na mente do apóstolo Paulo, nem o tataravô do anticristo teria nascido. Como que ele iria contra Jerusalém? Ok, irmãos, essa é a pergunta para o pastor Jefferson Neto. Depois dessa questão, eu tenho mais uma questão. Então eu vou estar esperando aí um vídeo a respeito dessa questão e eu vou estar aí me programando para responder as 10 questões, se bem que a primeira questão do vídeo eu já respondi nesse estudo. Vocês conseguiram compreender a contextualização que eu fiz das 70 semanas e a parte coerente que ficaria e incoerente? Nós somos participantes, nós somos participantes das 70 semanas. Deus não iria retirar a igreja da profecia mais importante da Bíblia. Qual que é a profecia mais importante da Bíblia, Luiz? As 70 semanas. E por que você acha isso? Porque dentro das 70 semanas está a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. E dentro das 70 semanas cabe todas as demais profecias antes do milênio. Por isso que é a profecia mais importante da Bíblia. A igreja está fora disso? Nunca que a igreja vai estar fora disso. Ela pode não ter participado das 69 semanas. Por quê? Porque ainda não existia a igreja no Novo Testamento. Existia a igreja do Antigo Testamento. Mas de Cristo para frente e da última semana, ela é participante. Bom, mas enfim, essa questão agora fica para os próximos vídeos. Também vou estar me programando para responder as demais perguntas e tem pergunta que eu ainda tenho que entender qual foi a finalidade, tá bom? Deixei uma pergunta e eu queria a resposta dessa única pergunta, tá bom, irmãos? Fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe e aí nós vamos se comunicando, porque fazendo isso com educação e com coerência, levando em considerações os textos bíblicos, a gente só tem a crescer, tá bom? Deus abençoe.